O bull market tá aí, tá batendo na nossa porta, se é que ele já não começou, e você já sabe o que você vai fazer para ganhar dinheiro nesse bull market? Você já sabe que setup utilizar para decidir a hora de comprar e a hora de vender as criptos? Nesse vídeo aqui eu quero trazer dois setups para vocês que são muito legais e funcionam muito bem quando a gente tem uma tendência de alta bem definida. E de cara também já vou passar para vocês algumas moedas que eu tô observando e que em algumas eu já entrei, já tô posicionado há um bom tempo e outras talvez eu entre agora se algum desses setups aqui me der entrada. Então vamos lá, tô aqui na tela do TradingView e o setup que eu vou mostrar para vocês o primeiro, né, é o setup de bandas de Bollinger. Eu já falei dele para vocês várias vezes aqui no canal. Basicamente você vai vir aqui, indicadores, vai escrever aqui Bollinger Bands e aqui embaixo você pega o indicador simples do TradingView mesmo, esse aqui que diz Bollinger Bands aqui no Technicals, tá? Você entra aqui e pronto, né? Tá na tela. Eu deixo ele na configuração padrão mesmo, de inputs aqui. Então, período 20 com 2 desvios padrão, né? Então, essa linha azul aqui no meio é uma média, uma SMA de 20 períodos. A gente soma 2 desvios padrão para cima, 2 para baixo, tá? Praticamente é esse o indicador de bandas de Bollinger. E basicamente, né, esse setup, na minha opinião, em cripto, ele fica muito bom no gráfico de 12 horas. Eu sei que esse gráfico ele não é aberto, né, para conta grátis no TradingView, mas você consegue usar esse gráfico de 12 horas dentro das corretoras. Por exemplo, na BingX, você consegue colocar esse gráfico de 12 horas lá dentro. Olha só, então aqui na BingX, se você vier aqui, eu tô no spot mesmo aqui, você vier aqui no gráfico, seleciona TradingView aqui, né? E aqui você vem no tempo gráfico, seleciona aqui 12 horas, ó. E você vai estar no gráfico de 12 horas, aí é só você vir aqui nos indicadores e colocar bandas de Bollinger aqui, Bollinger Bands, e pronto, já tá. Você já consegue seguir o mesmo setup aqui dentro da BingX mesmo, tá? Então aqui é uma forma muito mais, você não tem que pagar o TradingView, né, para você poder usar esse gráfico de 12 horas. Então BingX aí, se você ainda não tem conta lá, primeiro link aqui na descrição, você cria a conta e me ajuda a continuar criando vídeos aqui pro canal. Então vamos voltar aqui pro gráfico do TradingView com o setup, né, com a banda de Bollinger aqui na tela, gráfico de 12 horas. E olha só, né, esse setup como funciona. Ele funciona bem em qualquer cenário, na verdade, né? Você pode usar ele o tempo todo, que ele vai funcionar muito bem, mas quando a gente tem uma tendência de alta definida, ou uma tendência de baixa definida também, ele funciona muito melhor porque a taxa de acerto dele vai subir muito mais. Então como que a gente faz para usar esse setup? Basicamente, né, com as bandas de Bollinger na tela, aqui eu estou no gráfico do Ethereum 12 horas, basicamente a gente entra quando o candle rompe a banda de cima, quando ele fecha acima da banda de cima. Então, por exemplo, né, esse candle aqui não fechou, esse aqui a gente consegue ver por aqui, né, pelos valores dele, se ele conseguiu fechar acima ou não, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a banda de cima está nesse valor vermelho aqui, e aqui pelo valor do C do fechamento a gente consegue ver se ele fechou acima ou não. Então, olha lá, ele fechou em 2.464 e a banda estava em 2.463. Então, esse candle aqui foi um candle de sinal. A gente entra no rompimento da máxima dele, né? A máxima está aqui, ó. A gente entraria no candle seguinte quando rompesse a máxima. Então, esse trade entrou aqui no rompimento da máxima, ó, lá no dia 19 de setembro. Stop, a gente pode usar o stop tanto aqui na base das bandas, né, na linha do meio das bandas de Bollinger, ou no fundo das bandas, né? Aí depende muito da moeda. Algumas moedas que eu vou mostrar para vocês aqui funcionam muito bem com o stop no meio, algumas funcionam muito bem com o stop no fundo das bandas. Vamos ver no Ethereum aqui, né, o que teria acontecido. Olha só, se a gente usou o stop no meio das bandas, a gente teria saído desse trade aqui, quando ele rompeu aqui, quando ele tocou no centro das bandas, né? Teria dado 5% de lucro aqui, esse trade no Ethereum. Aqui se a gente pega esse outro trade aqui, ó, no Ethereum, esse aqui fechou acima das bandas, né? Teria entrado no rompimento aqui, stop aqui no meio das bandas, estaria agora aqui nesse momento com 5% de lucro também, e o stop já está no lucro, né? O stop já está aqui no meio das bandas aqui, já estaria com 2% de lucro no Ethereum nesse trade aqui que teria aberto agora dia 14 de outubro. Então esse setup ele funciona muito bem, ele é muito legal, como eu comentei, né, principalmente quando a gente já tem tendência definida. E vamos olhar aqui algumas outras moedas, né? Essas são as moedas que eu já estou de olho, várias delas eu já estou posicionado há bastante tempo, algumas ainda não. Vamos ver Solana aqui. Então olha só a Solana, né? Última pernada de alta dela, ó. Entrada aqui no rompimento da máxima, stop aqui no centro das bandas, foi, e já está agora aqui um pouquinho acima do 0 a 0 stop, né? Então um pouquinho aqui acima do 0 a 0 o stop agora nesse trade, 0,5% de lucro e o preço está lá em cima, né? Aqui você pode falar, ah, Fábio, tocou na banda. Não tocou porque o stop a gente sempre usa no candle fechado, né? Então se esse candle aqui está aberto, né, a gente está com o stop posicionado na banda do candle anterior, né? Quando esse candle fecha, a gente atualiza para o valor da banda aqui e assim por diante, tá? Então não teria tocado aqui nesse candle, tá? Então esse setup funciona muito bem. A última pernada de alta da Solana aqui, a penúltima, né? Teria entrado aqui no rompimento dessa máxima aqui, stop no centro das bandas, teria tocado aqui, ó, mais ou menos, né? 5% de lucro. Então, quando a gente já tem a tendência confirmada, ó, esse aqui teria sido um stop no prejuízo, né? Entrou aqui, estopou, começou com o stop inicial aqui, né? E estopou com o stop inicial aqui, com o stop final aqui, né? No toque da banda. Então, esse setup ele funciona muito bem quando a gente tem uma tendência definida, quando a gente sabe mais ou menos o viés do mercado, né? Olha, outro trade na Solana aqui, stop aqui embaixo, foi embora, tocou no stop aqui, ó, 8% de lucro.
E aqui teria pegado até para short, se for ver, é um trade bom para short aqui também nessa queda. Esse setup funciona muito bem mesmo quando a gente tem uma tendência definida. Vamos ver em outras moedas aqui, na SUI, por exemplo. Olha a SUI, né? Olha a tendência de alta dela. A SUI pode ser uma moeda que fique bem usando o fundo das bandas como stop, né? Esse candle rompeu, entrou no rompimento da máxima. Ó, foi tocar na banda, no centro da banda aqui em cima, ó. Aqui praticamente, né? Nesse candle aqui. Nesse aqui mais ou menos, né? Ó, 94% de lucro nessa pernada aqui. Aí teria tido algumas outras entradas com stop, né? Aqui uma entrada com stop, aqui uma entrada com stop, né? Então a SUI talvez, o ideal dela seria a gente usar a banda inferior, né? Na banda inferior a gente teria entrado aqui atrás em setembro e não teria saído ainda. Estaria com o stop aqui, nesse momento aqui, ó. O stop em 120% de lucro na SUI, né? Então essas moedinhas menores, talvez o ideal seja a gente usar o fundo da banda como stop, né? Isso aqui a gente precisa ser... Eu estou passando um sistema que ele é sistemático, né, entre aspas, porque ele tem regras claras e bem definidas, mas talvez a forma de você usar ele, você precisa ter uma certa descrição para definir se você vai usar o stop no centro ou o stop na banda contrária. Então a SUI, por exemplo, é uma moeda que pegou essa pernada de alta inteira aqui com esse sistema, né? A Mantra também é uma que eu estou posicionado já há um bom tempo. Mesma coisa, né? Entrou aqui, rompimento da máxima aqui. Se você tivesse na banda do meio, ó, você teria tido várias saídas, né? Essa aqui foi uma saída no 0 a 0 praticamente. Aí entrou de novo só aqui, estopou aqui no prejuízo. Entrou aqui, estopou aqui no prejuízo. Entrou aqui, estopou aqui no 0 a 0, né? Então a Mantra, olha só, né? Como ela não funciona com o stop no centro. Então ela precisaria ter o stop no fundo das bandas. E com o stop no fundo das bandas, a gente estaria sendo estopado agora com 40% de lucro. E o melhor de tudo nesse setup aqui é que como ele tem um stop relativamente curto, né? No caso aqui da Mantra... Vamos ver, ó, esse stop aqui. Se a gente tivesse usado no centro da banda, seria um stop inicial de 8%, no fundo da banda seria um stop de 20%. No caso da Mantra não tá um stop tão curto assim. Mas normalmente os stops deles são curtos, então você consegue alavancar mais. No caso da Pendle, vamos ver a Pendle aqui, como é que estaria. Ó, a Pendle, se a gente tivesse a entrada aqui atrás, né? Aqui não, ele rompeu a banda, mas não rompeu a máxima, né? Então não teria entrada. Teria entrada aqui, ó, esse candle aqui. Rompeu a banda, esse aqui rompeu a máxima, teria entrada aqui. Stop no fundo das bandas, ó, stop de 17%, 18%. Teria saído aqui, nesse toque aqui, no caso de 3,66%, ou se você tivesse usado o stop no centro das bandas, teria saído aqui com 13% de lucro, e o stop inicial ó, de 6%. Então você poderia alavancar esse trade aqui, sei lá, 20 vezes, que você não seria liquidado, né? E você teria um trade aqui de 13% de lucro, mais alavancagem, né? E a última pernada de alta na Pendle aqui teria sido nesse caso aqui, né? Ó, entrou no rompimento da máxima desse candle aqui. O stop, se você pôs no centro, seria um stop curto, ó, de 5%. Pode ver que chegou muito próximo de tocar, mas não tocou no centro da banda. E já estaria agora... cadê aqui a entrada? Aqui. Já estaria agora com 10% de lucro mais ou menos no stop, né? Quando for estopado. O trade em si estaria com 18% de lucro. Também esse aqui também teria aguentaria uma alavancagem aqui de praticamente 5,5%. E, cara, você pode fazer isso aqui em todas as moedas. Aqui na DOG, por exemplo, ó, ele funciona muito bem em todas, né? Então esse aqui, vamos um pouquinho mais rápido, ó. Entrou aqui, se o stop está no centro da banda, saiu aqui, se o stop está no fundo da banda, estaria saindo agora, ó. Então olha só essa pernada, né? O stop no fundo, ele costuma ter uma taxa de acerto maior, 72% de lucro, e se saiu aqui, 21% de lucro, né? Então o stop no fundo da banda, ele tende a ter uma taxa de acerto maior, e para essas moedas voláteis, né, acaba sendo muito bom. O único problema é que o stop inicial fica muito longe, então você consegue alavancar menos, né? A Billion Dollar Cat também é uma que teria pegado uns trades excelentes aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, entrou aqui. O stop no fundo da banda estaria posicionado ainda com 477% de lucro aqui na Billion Dollar Cat nesse momento. Uma entrada lá no meio de setembro, meio para final de setembro. E, cara, aí você pode fazer isso aqui com todas as moedas. A WBT também pegou uma entrada aqui absurda, né? Se a gente pega aqui, ó. Ela vem rompendo a banda desde aqui de trás, ó. Então, por exemplo, aqui, entrou aqui, rompeu a banda. Estaria agora com 54% de lucro, o stop no meio estaria em 42%, e o stop no fundo estaria em 25%, né? Então, esse setup aqui específico funciona muito bem. E eu não vou trazer backtest desse setup aqui, porque a minha ideia é que vocês usem ele quando a tendência de alta já está definida. Se a gente faz um backtest, a gente pega o período inteiro, né? A gente pega o mercado lateral, o mercado caindo, o mercado subindo. Então, a minha ideia aqui é o quê? Você, de forma discricionária, de forma analisando o mercado, você define que a tendência é de alta ou de baixa, e aí você vai lá e aplica esse setup como um sinal de entrada e um sinal de saída. Porque assim você consegue surfar a tendência de uma forma muito mais segura do que se você for simplesmente lá e com
comprar de forma aleatória, digamos assim, uma moeda. Mas tem vários vídeos aqui do canal em que eu trouxe backtest desse exato sistema aqui e a gente vê resultados excelentes, mesmo entrando quando o mercado não está em tendência definida, a gente vê que estatisticamente ele é um setup que funciona muito. Então se você aplica esse filtro de tendência de forma discricionária, você vai aumentar muito mais as chances de você ter retorno com esse setup. E agora que a gente está entrando no momento de euforia do mercado, no momento em que o mercado está em tendência de alta definida, todo mundo está querendo comprar, é um momento excelente de a gente usar um setup como esse, um setup seguidor de tendências. Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.